Fecha aspas. A secretária especial Daniela Marques, braço direito do ministro da Economia, Paulo Guedes, é cotada para assumir a presidência da Caixa. Marco, você consegue me dizer qual é o perfil de um assediador? Bem, pergunta complicada essa daí, né, William? Vamos lá. Eu entendo que qualquer tipo de acusação de assédio, no caso parece que 5 mulheres que acusaram o presidente da Caixa, agora ex-presidente da Caixa, disso, tem que ser apurado, né? A gente tem que esperar o desenrolar do devido processo legal para uma conclusão por parte da Justiça. O que eu não gosto, William e Piperno, é uma campanha difamatória intensa contra a pessoa, em desfavor da pessoa, que às vezes tem um final aí, uma finalidade última de criar uma espécie de aura em torno do Bolsonaro, de olha só quem está do lado dele, um assediador. E quando passa, porque em 3 meses, você vai me desculpar, nada vai se resolver, nada vai ser apurado no transcurso desses 3 meses. Então a gente está falando de provas, vídeos, fotos, evidências materiais que não apareceram para a mídia. E a gente está trabalhando o tema sob uma perspectiva totalmente eleitoral, quando, por exemplo, no nosso próprio GC, ali embaixo, ali, ó, Pedro Guimarães é um dos nomes mais próximos do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, existe uma intenção de politizar uma questão que não tem nada de política. É uma questão que vai se resumir à investigação do caso do Pedro Guimarães com relação às pessoas que fizeram a acusação. Ponto final, a gente tem que esperar, sejamos prudentes em esperar o desenrolar do devido processo legal. Mas essa frase que a produção colocou não é nenhuma mentira. Ele sempre esteve ao lado do presidente em vários momentos, Marcos. Sobre a pergunta... Mas a questão envolve algum grau de insinuação. Não estou falando que o GC está insinuando algo, mas as pessoas que leem o GC recebem uma mensagem que ela é uma mensagem tóxica para Jair Bolsonaro na sua essência. A pergunta que eu fiz para você sobre o perfil do assediador, e eu até digitei para ter mais detalhes sobre isso. E fala o seguinte: segundo psicólogos e psiquiatras especializados no problema, o praticante de assédio moral tem personalidade narcisista com as seguintes características: fantasias de sucesso ilimitado e de poder, acredita ser especial e singular, tem excessiva necessidade de ser admirado, pensa que tudo lhe é devido. Piperno, qual a característica, você enxerga alguma característica que chame a atenção sobre esse caso? Olha, William, inicialmente são muito graves as denúncias. Veja, ele é, até onde se sabe, um executivo de sucesso. Não sei se ele usa isso de alguma forma para, digamos, invadir o espaço alheio, né? No caso, indevidamente, criminosamente, segundo as denúncias, que devem ser, de fato, apuradas. Agora, eu acho o seguinte também, William, o mundo não se resume aos temas em favor e contra o presidente Bolsonaro, as companhias tóxicas ou não. O fato é que ele é, sim, alguém próximo ao presidente da República. Agora, a proximidade não faz dele alguém que possa ou não ter cometido crimes. A proximidade junto ao presidente da República não faz do Pedro alguém mais ou menos culpado. Ele seria ou é culpado pelos próprios atos que ele cometeu ou não. Então, é isso que tem que ser apurado e são muitas as denúncias por conta disso. Agora, ele é, sim, o último presidente de estatal, aliás, o único presidente de estatal nomeado pelo presidente Bolsonaro no início do governo que ainda resistia no cargo. Então, é claro que essa proximidade ela é algo que também tem que ser noticiada. Isso também não pode ser apagado. E repito, isso não faz dele mais ou menos culpado. Ele que responda pelos seus atos. Agora, hoje, 29 de junho, é sim, sem dúvida nenhuma, um dia histórico. Aliás, tristemente histórico, dependendo do ponto de vista, porque além dessas denúncias que ganharam muita ressonância hoje, a ponto, inclusive, do senhor Pedro Guimarães estar com o cargo em xeque, praticamente afastado, segundo as últimas notícias, foi hoje também em que o Tribunal de Justiça de São Paulo ratificou a condenação ao presidente Bolsonaro, que vai ter que pagar uma multa de vai ter que indenizar em R$35 mil a repórter Patrícia Campos Melo por acusações, por insinuações extremamente chulas, indefensáveis e sexistas. Ele foi condenado por 4 votos a 1. Eu lamento apenas que esse voto
que dos 5 desembargadores que votaram, um tenha abraçado as teses da defesa do presidente Bolsonaro. Marco, você falou sobre as ele provas. Tem uma mania de querer manipular as questões para um grau de politização que é completamente desnecessário e que, do ponto de vista jurídico, não deve ser transportado. Então, vamos começar por aí. Tem só uma coisa antes, William, da sua pergunta, que é a premissa do Piperno é engraçada porque ela é diferente, totalmente diferente da minha, né? O Piperno, ele entende que o GC pode ter um intuito de prejudicar o Pedro. Eu estou enxergando de maneira contrária, que o GC está falando o seguinte, ó, Pedro Guimarães é um dos nomes mais próximos do presidente Bolsonaro. Eu estou entendendo que a intenção da mídia, quando quer fazer a aproximação ou transmitir a aproximação com uma ênfase que não tem absolutamente nada a ver com o caso de assédio, porque veja, uma coisa, Piperno, é o seguinte, a gente está falando de Caixa Econômica e do governo federal. Se a notícia tivesse algum tipo de vínculo entre Bolsonaro e o presidente da Caixa, no que se refere à relação dos dois, Caixa Econômica, governo federal, estatal, União, se tivesse alguma coisa nesse sentido, a notícia ser promulgada como um critério de aproximação entre Bolsonaro e Pedro, faria sentido. Agora é uma questão de foro íntimo, de foro privado do Pedro Guimarães. E o Piperno parte da seguinte premissa, está sendo veiculado junto com o Bolsonaro. Então, logo, o fato de estar próximo do Bolsonaro pode se dar em desfavor do Pedro. Não, absolutamente não. A notícia ruim vem do Pedro, que é o acusado de assédio, e tenta, de alguma forma, prejudicar o Bolsonaro. Essa é a lógica da mídia, da imprensa. Não o contrário, não é o Bolsonaro que prejudica o Pedro. É a notícia do Pedro que tenta prejudicar o Bolsonaro sem nenhum tipo de vínculo no que se refere às acusações. O fato dele ser próximo ao presidente Bolsonaro, e essa é uma informação que não pode ser omitida, não vai fazer dele mais ou menos culpado. Agora, há uma proximidade entre os dois. Inclusive, conversava fora do ar com o William Travassos, no dia 20 de janeiro deste ano, o ex-ministro e nosso colega aqui de Jovem Pan, Ricardo Salles, participava de uma live, de uma entrevista com o presidente Bolsonaro, uma entrevista animada, descontraída, em que lá pelo meio ele diz o seguinte: olha, presidente, e veja, muito se especula sobre quem pode ser o seu candidato a vice. E o senhor se lembra que naquela pizza que eu, o senhor e o Pedro comemos lá no Guarujá no dia 22 de dezembro, eu até brinquei lá com o Pedro, perguntei para ele: Pedro, estão comentando, estão falando sobre o seu nome como um possível candidato a vice. E olha, presidente, o Pedro não, desmentiu, não negou a história. E começou a rir. Aí o Bolsonaro, não, vejam bem, não é hora de falar em vice e tal, não é? Isso vai ficar para depois. Mas vejam vocês o tal nível de proximidade. E repito, isso não faz do Bolsonaro cúmplice, como não faz do Pedro mais ou menos culpado. Totalmente irrelevante. É importante querer trazer eventual grau de proximidade é relevante para essa notícia. Que era unha e carne com o presidente da República, que o nomeou. Depois da nomeação dele, todos os presidentes de estatais foram trocados e o Pedro continua firme e forte até a denúncia de assédio. Já observaram como a polarização atrapalha a visão sobre o tema? Nós estamos falando da denúncia contra um assediador. Nós temos relatos calma. Calma. Suposto assediador. Sim, com relato de 5 mulheres, inclusive uma delas, numa viagem. Sim, suposto ele assediador. vai levar ele pede um carregador, ela vai até lá, ele aparece de samba canção. Imagine uma parente sua chegando numa situação dessa, uma funcionária da Caixa passando por um constrangimento de ver o presidente da Caixa de cirola com insinuações, ou então ele abraçando e apalpando, segundo o relato dessas vítimas. Nós vamos falar sobre o ato do assédio ou os senhores vão levar isso para o lado da política? Assédio é crime. Não adianta assédio é crime. Se ele assediou, ele tem que ser incriminado. Mas isso tudo bem. Aí a gente pode desenvolver qualquer tipo de argumento nesse sentido. Isso daí ninguém contesta. Isso daí não é objeto da discussão. O meu ponto é: existe uma tentativa de criar uma pecha de proximidade dentro de uma acusação que é de foro íntimo. A proximidade existe. Com relação ao caso não tem relevância. A proximidade, mas eu acabei de falar. Com relação ao caso não tem relevância alguma. Você concorda comigo? Não faz do presidente culpado, cúmplice, nem do Pedro mais ou menos culpado. É isso. Vamos colocar aqui os pingos nos is.
o Piperno discorda, aspas, né, concordando comigo, porque ele não falou nada diferente do que eu falei com relação ao fato de ser irrelevante a proximidade do Pedro com o Bolsonaro para a notícia. Zero relevância. E o William, ele concorda com o mundo inteiro quando ele fala assédio é crime e não pode existir. Ok, concordamos com isso. Agora, a gente não pode imputar a ele, que está sendo acusado agora, no dia da acusação, hoje, já condenar a pessoa. Existe a necessidade de esperar o trâmite do devido processo legal. Ponto. Inclusive, é muito estranho, né? Soa muito estranho e ruim para a defesa do acusado que, nesse momento, se avalia, se estuda a possibilidade. Aliás, a possibilidade não, já um nome que vai substituí-lo, porque a demissão dele é dada como certa. Ou seja, o governo assume que o caso é, no mínimo, muito estranho. Não, o governo segue uma regra que os Estados Unidos, na Europa, vários países seguem, que é o da prudência. Se você tem uma acusação pesada contra você, é melhor você sair do cargo para se defender de maneira privada. Você não deve ficar sangrando no cargo. Por que ele não pediu demissão até agora? Isso é normal. Isso é normal, faz parte do trâmite político. Por que ele não pediu demissão? Por que ele está esperando ser demitido? O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos tem dois telefones que valem para o Brasil inteiro, o Disque 100 e o 180. Então, a mulher que é vítima de abuso ou qualquer tipo de assédio deve relatar isso. Sabemos que é um momento difícil e esse número está disponível para o governo federal, para o Brasil inteiro, 180, denuncie.